Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, povo de Deus aqui reunido conosco, mesmo de forma virtual, online. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus se faz presente conosco. Deus, nesse momento, será invocado em oração, clamado, suplicado, para que nos dê direção, sabedoria, orientação, capacitação no Espírito Santo, para que nós possamos, nesse momento, ter aqui o nosso estudo bíblico doutrinário. Hoje nós vamos falar sobre a natureza revelada de Deus. A natureza revelada de Deus. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos que já se encontram aqui conosco, mandando um abraço muito especial para todos os irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil, irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, das congregações lá de Santa Isabel do Rio Preto, lembrando hoje que é aniversário do reverendo Jesus, nosso pastor que toma conta lá da congregação de Santa Isabel do Rio Preto, mandando um abraço também para os irmãos da congregação Alfa e Ômega aqui em Santa Cruz, os irmãos da congregação Betânia, aqui no bairro Belo Horizonte, e os irmãos da congregação Coqueiro. Mandando também um abraço aí para a nossa irmã Dalva, aqui da congregação de Coqueiros, a nossa irmã Aparecida Pacheco, lá de Alto Tiquitibá conosco, nosso irmão Marco Antônio Moura Marcondes, nossa irmã Sônia Maria, sempre presente conosco aqui, e os demais irmãos, né? O Ângelo com o Samuel, com certeza já estão reunidos aí, né? Eliane e César também mandando uma boa noite para todos os irmãos. Nós vamos nesse instante louvar ao nosso Deus. Nessa noite nós escolhemos aqui o hino de número 13, que tem como título Contemplação. Nós vamos ouvir esse hino, nós vamos estar louvando a Deus, acompanhando e cantando e louvando a Deus com o hino de número 13 do nosso hinário Novo Cântico. E após estaremos orando e lendo a palavra de Deus e tendo nosso momento de meditação, estudo bíblico doutrinário. Façamos então a nossa oração, vamos buscar a presença de Deus. Ou melhor, vamos ouvir, o hino de número 13, que é o hino do nosso hinário presbiteriano, Contemplação. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Logo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Louvado seja o nosso Deus por essa contemplação
da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, do seu perdão em Cristo Jesus. Nossa irmã Lúcia Amaral Lobato, a Dalva está dizendo que a Maria está mandando um abraço para todo mundo que está com saudade. Nós também, Maria, com saudade de você, minha linda. Nossa irmã Georgina César, Deus abençoe. Nosso irmão El Perinja, Shalom, né? Deus abençoe a vida do irmão e os demais irmãos que estão aí conosco. Nosso irmão Diácono Joaquim Laureano da Silva. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos pedir a bênção do Senhor para o nosso estudo. Hoje nós vamos estar lendo a palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao 23. Um abraço também para Emília César. Deus abençoe, minha querida. Grande abraço. E a todos os demais irmãos que não estão falando aqui o nome, mas que estão nos acompanhando aí. Com certeza, nosso irmão Júlio César está aí conosco, nos acompanhando. Grande abraço, querido. Obrigado do presente hoje, tá? É uma delícia. Pai querido, Deus bendito. Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus salvação, Deus misericórdia, Deus graça, Deus amor, Deus perdão. Deus que é suficiente por se revelou a nós em Cristo. Vimos a glória do Senhor, glória como do unigênito Filho de Deus em Cristo. Tudo isso nos é dado pelo conhecimento da Tua palavra, no ensinamento, através do Espírito Santo, poder, majestade, supremacia, porque nós, ó Deus, somos falhos, imperfeitos, limitados, carecemos todos os dias do ensino, do conhecimento, da sabedoria da Tua palavra para a nossa santificação, para a nossa vivificação, para a nossa vida de intimidade com o Senhor e também para que através desta santificação e comunhão com o Senhor, nós tenhamos comunhão uns com os outros. Mesmo que a nossa comunhão não se dê, ó Deus, de forma presencial nesses dias dessa pandemia mundial do coronavírus, mas o Senhor tem contemplado a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu perdão sobre nós, nos dando condições de, assim como estamos aqui nessa transmissão, cada um na sua casa, cada um no seu lar, cada família reunida nesse momento para aprender um pouco mais da Tua palavra, mas estamos em comunhão. É um tempo que nós temos deixado as nossas atividades seculares, deixado os nossos afazeres, temos nos conectado com o Senhor através das redes sociais, conectado com os irmãos, conectados como igreja. Deus, nesse momento nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, que nos fala através da Tua palavra, fale aos nossos corações através desta meditação, que nós possamos entender realmente, ó Deus, a natureza da revelação do Senhor. Qual o propósito dessa revelação? E sabemos que é nos levar ao conhecimento da graça, da misericórdia, da salvação em Cristo Jesus. Com isso, reconhecendo que somos pecadores, miseráveis, imperfeitos, totalmente depravados, reconhecendo a Tua grandeza e a Tua misericórdia, confessando assim os nossos pecados em Cristo Jesus, no nome de Jesus, confessando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, recebendo como nosso único e suficiente Salvador e tendo Ele como Senhor absoluto, como Rei único e suficiente, Rei eterno sobre as nossas vidas. Pedimos pela nossa igreja, Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, pelos pastores que compõem o pastorado dessa igreja, a equipe pastoral, conselho, as nossas congregações, toda a família, todo irmão, toda irmã, cada um, ó Deus, dos Teus servos que fazem parte dessa igreja, seja na sede ou nas congregações, para cada lar aqui representado dos irmãos que estão presentes aqui conosco, para cada família aqui representada, para cada irmão que aqui se faz presente, a graça, a misericórdia, o amor e o perdão, a bênção do Senhor, a presença do Espírito Santo do Senhor esteja na vida de cada um desses irmãos e na vida dos seus lares, das suas famílias, nas suas casas, para que nós sejamos bênção aonde quer que estejamos, a começar na nossa família, na sociedade que vivemos. Pedimos pelos nossos governos municipais, estaduais, federais, governos mundiais. Pedimos também, ó Deus, pelos legislativos, executivos e judiciários dos poderes do nosso país. Pedindo, ó Deus, pelas pessoas que estão envolvidas nos cuidados médicos, hospitalares, enfermeiros, transporte, toda a área de saúde que tem cuidado das pessoas infectadas. E também, ó Deus, que o Senhor esteja tendo misericórdia de nós,
trazendo cura sobre a face da terra, sobre esse vírus. Seja uma cura sobrenatural, de um milagre que só o Senhor pode fazer em nome de Jesus, ou que seja através da ciência, da tecnologia. O Senhor é Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós assim oramos, pedimos a tua bênção e o perdão pelos nossos pecados, e assim oramos e o fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, Romanos capítulo de número 1, Romanos 1, do verso 18 ao 23 é a nossa leitura. Quero mandar um abraço aqui para o presbítero José de Almeida e também pelo nosso irmão presbítero Josias Cessa, mandando um abraço aí para todos os que estão acompanhando a nossa transmissão. A palavra de Deus assim nos diz sobre a idolatria e depravação dos homens. Romanos 1, 18 ao 23 nos diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Queridos, vamos pensar com os irmãos, a princípio, pensando sobre algo da natureza. Ontem eu estava fazendo uma caminhada, né? Sair um pouquinho, andar um pouco, faz bem, né? E aí eu passei por um determinado local e algo que me chamou a atenção e eu comecei então a falar isso com a minha esposa. Eu olhei no chão e vi algumas dezenas, poderia dizer centenas de sementes de uma árvore. Nós estamos aí finalizando, né, o inverno, já próximo da primavera, e muitas árvores já estão ali caindo as suas sementes. E aqui na região da Beira-Rio tem umas árvores que dão uma bagenzinha, e aí ela estoura aquela bagem, aquelas sementes voam longe. E eu tenho apreciado muito essas árvores, a quantidade de sementes que elas dão. Mas num determinado percurso aqui da Beira-Rio, em Volta Redonda, eu percebi essas centenas de sementes pelo chão, no calçamento, no asfalto, na ciclovia, né, onde passam as bicicletas. E eu comecei a pensar o seguinte: essas árvores, todos os anos, elas dão centenas e centenas de sementes. E essas sementes caem sobre a calçada. Se vier uma chuva forte, vai levar na enxurrada, como está muito próximo do Rio Paraíba, vai cair tudo dentro do rio. E você olha ao redor dessa árvore, eu fiquei observando isso, que você praticamente não percebe nenhuma outra árvore que possa ter nascido das sementes dessa árvore, até porque ela fica num local onde tudo ao seu redor é calçado. As sementes não tem como entrar no solo para poder achar condições para poder germinar. Mas essas árvores nunca param de dar sementes. Todos os anos, o ciclo de vida dessas árvores dão sementes. Outro detalhe: essas árvores não têm condição de julgar para que elas mesmas decidam em não vou dar mais semente. Para quê? Para que dar semente? Para que produzir semente? Ela não tem esse arbítrio, essa escolha, ela não tem essa vontade. Ela está predeterminada por Deus, por que não dizer predestinada por Deus a dar sementes?
Ela não tem condição de escolher se quer ou não quer dar sementes. Ela faz isso porque faz parte da natureza dela. Ainda que nenhuma semente dela, esse ano, por exemplo, germine. Ainda que durante todo o seu ciclo de vida, nenhuma semente sequer daquela árvore germine. Mas ela não para de dar semente. Está na natureza dela. Está na genética dela. Ela veio de uma semente. Ela nasceu de uma semente. E são sementinhas assim muito pequenininhas. Eu compararia assim a um grão de feijão pequeno. Porque elas dão inclusive numa base, tipo um feijão, né? E elas são um pouquinho achatadas. Isso então me levou a pensar justamente nesse texto que eu li com os irmãos. Sobre a ira de Deus contra a humanidade. O texto da NVI, a nova tradução na versão internacional, sobre esse parágrafo de Romanos 1, 18 ao 23, ela traz o título dessa forma: a ira de Deus contra a humanidade. E nessa linguagem diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Como? Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe rendem graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração deles se tornaram insensatos e obscurecidos. Eles se dizem sábios, mas se tornaram loucos. Por quê? Porque trocaram a glória de Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. É interessante, amados, que dentro desse contexto que eu falei da árvore, quando nós lemos esse texto, Paulo está escrevendo aos Romanos, há um contexto também posterior que a gente vai aplicar na nossa conclusão, que Deus, desde a criação do mundo, através dos seus atributos invisíveis, do seu eterno poder, visto na natureza, através de forma da natureza divina, todos os homens podem compreender na natureza a divindade. Por exemplo, eu tenho citado de vez em quando em estudos, ou até mesmo em estudos presenciais, escola dominical, culto, sobre uma fala do Dr. Adalto Lourenço, é um físico renomado, que ele fala que Deus deixou na criação marcas da Trindade, né? Por exemplo, a água ela pode passar pelo estado líquido, sólido e gasoso, né? Nós temos o tempo passado, presente, futuro. Você quer medir um espaço, você mede largura, você mede comprimento e altura. Música tem harmonia, melodia e tem letra. E tudo que você vê nesse mundo é trino. Isso significa que Deus deixou a sua assinatura de um Deus trino. Mas quando se fala além dessas questões, se a gente for olhar assim, comparando a semente da árvore que eu falei agora há pouco, você vai perceber que as coisas não mudam. Então o homem não pode mudar, ele tem a sua natureza, que foi feita à imagem e semelhança de Deus, com um propósito a cumprir. A árvore, como eu disse, ela não pode julgar, ela não pode arbitrar, ela não pode decidir dar ou não dar frutos. Ela tem um ciclo de vida, ela veio de uma semente e ela vai dar sementes anualmente. Ainda que ela possa, e se tivesse condição de olhar ao seu redor e dizer assim, nenhuma da minha semente até hoje germinou, ou de dezenas ou centenas de sementes que eu produzi, nenhuma caiu em terra fértil. Ela não tem condição de dizer assim, por isso eu desanimei de dar semente. Outro detalhe interessante é o seguinte, na natureza de Deus, por exemplo, você nunca vai ver um papagaio cruzando com um pica-pau. Não existe isso. São pássaros, mas pica-pau, eles criam pica-pau. Cruzam entre pica-pau. Papagaio também. Você nunca vai ver um
animal nascendo do cruzo de uma vaca com um cavalo, ou um boi com uma égua. A genética não combina, né? Assim como você não vai ver, por exemplo, uma cobra gerando um peixe, ou um peixe cruzando com uma cobra. E se fôssemos falar aqui, a gente falaria de milhões de espécies que não combinam. Assim como, por exemplo, se você lançar na terra uma semente de milho, vai nascer uma árvore, um pé de milho, e a sua espiga vai produzir milho. Desde que o mundo é mundo, assim funciona. Não mudou e nunca vai mudar. O milho pode ser geneticamente modificado na sua produção, na sua qualidade, na sua essência, assim como a soja. Mas você não planta, por exemplo, um pé de soja esperando colher milho. Você não planta uma semente de feijão esperando colher arroz. Você não planta um pé de arroz esperando colher mandioca. Porque a mandioca dá uma raiz, o arroz dá na sua bagem, no seu cacho. Então, queridos, desde que o mundo é mundo, a criação de Deus tem um propósito. E a natureza revelada de Deus está na criação. Desde que o mundo é mundo, milho é milho, feijão é feijão, soja é soja, galinha é galinha, boi é boi, vaca é vaca, cavalo, peixe, cobra, papagaio, pica-pau e assim por diante. O leão sempre será leão. Ele nunca vai ser uma pantera, ainda que os dois sejam felinos, né? Você vai encontrar um pitbull e vai encontrar um chihuahua. Você vai encontrar um cachorrinho pequenininho e um cachorro monstruoso. São cães, mas cada um tem a sua genética. Isso existe desde que o mundo é mundo. Nada muda isso. Assim como a árvore não muda. E ela dá semente. Mas e se tratando de nós? A árvore não foi feita para julgar, mas para produzir frutos que deem sementes. E nós? Nós somos criaturas de Deus. Não temos o poder de julgar. A nós foi ordenado, e Deus disse, Gênesis 1, 26 a 29, façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. Assim Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse-lhes, multipliquem-se, encham a terra e dominem a terra. Tenham poder sobre os peixes, sobre as aves dos céus e sobre os animais que rastejam pela terra. E disse mais o Senhor Deus, eu dou a vocês, aos homens, as plantas que nascem na superfície de toda a terra e que dão sementes, todas as árvores frutíferas que dão sementes para a sua alimentação. Em momento algum a gente vai ver Deus criando o homem com o propósito de julgar. Então o homem não tem condições de julgar. A natureza de Deus, o poder de Deus, os atributos de Deus que são invisíveis e que estão dentro do seu decreto, quando Deus criou, e claramente são compreendidos no meio ou por meio das coisas criadas, isso expressa o que está no Salmo 19, verso de 1 a 6, quando diz assim, os céus anunciam a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos, nos mostrando aquilo que as suas mãos fizeram, as mãos de Deus. Cada dia que passa conta ao dia seguinte mais um pouco dessa glória. Cada noite revela à outra noite seguinte como se pode conhecer o Criador. Esses discursos são silenciosos, não se ouve uma palavra. Não há discurso nem palavras. E não se ouve nenhum som. Mas a voz deles ressoa por toda a terra. E as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam toda a terra. Nos céus, Deus armou uma tenda para o sol, onde Deus traçou um caminho para ele. Dia após dia, o sol percorre esse caminho, brilhando e embelezando como um noivo que sai do seu aposento,
forte e alegre como um atleta participando de uma corrida. Esse sol atravessa os céus de uma extremidade até a outra, nada na terra escapa do seu calor. Ou seja, o sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado, e nada pode se esconder do seu calor. Olha que interessante, queridos. Deus se faz manifesto. A natureza revelada de Deus nos mostra que na própria natureza criada por Deus estão os traços, estão o ensino, a sabedoria, o conhecimento desse próprio Deus. E muitos deixaram esse conhecimento. Por quê? Porque não glorificam a Deus, não dão graças a Deus, mas os seus pensamentos são fúteis e têm um coração insensado e obscurecido. E, ao invés de glorificar a Deus, se dizem sábios, mas na verdade, diante de Deus, são loucos. Porque trocaram a glória de um Deus imortal pela glória do homem mortal. E chegam então a fazer imagens e adoram imagens de criaturas, ao invés de adorar o Criador. Deus então nos fez. E a glória de Deus se manifesta a nós. Nós somos criatura de Deus e não temos poder de julgar. O que Deus nos mandou é crescer, multiplicar, encher a terra, dar frutos. É o propósito de Deus, é o mandato de Deus. Deus também nos deu a capacidade de sermos semelhantes. Nós temos a imagem e semelhança de Deus. De todos os seres criados na terra, no céu e no mar, nós somos o ser humano o único que tem a imagem e semelhança de Deus. Nós não criamos do nada, como Deus criou todas as coisas, mas nós criamos a partir daquilo que Deus criou. Nós não podemos fazer como Deus fez com Adão, fazê-lo do pó da terra e soprar nele o fôlego de vida. Mas nós já viemos prontos para ser pai e mãe, homem e mulher. Nós não temos condições de administrar o sol, como aqui o Salmo 19 diz que Deus traçou, um caminho para o sol. E ele percorre esse caminho todos os dias. E nada foge do seu calor e da sua luz. Mas nós podemos produzir a luz elétrica a partir de mecanismos. E assim vai. Por quê? Porque nós fazemos isso. Por que eu estou falando aqui com você e você está me ouvindo onde você está? Eu estou falando aqui de um simples aparelho de celular. Mas existem ondas magnéticas, ondas de rádio, que levam essa transmissão até você, que levam essa transmissão até a sua casa, e você está podendo me ver e me ouvir. Olha que interessante. Nós, seres humanos, chegamos a essa condição, a essa capacidade, a essa criação, a esse desenvolvimento. Mas para tudo isso, Deus tem um propósito. E Deus não nos criou para sermos juízes. Ele nos criou para dar sementes, dar fruto, produzir. Primeiro, em nós, frutos dignos de arrependimento. Segundo, produzir no próximo frutos de amor, caridade, bondade, mansidão, domínio próprio. E para aqueles que estão sem Cristo, produzir na vida deles, através da palavra, da pregação, do conhecimento, novidade de vida. Fazê-los conhecer, levá-los a entender a salvação em Cristo Jesus. Então esse é o fruto que nós devemos dar. Além de ter filhos, além de procriar, e temos uma grande responsabilidade, porque eu sempre digo que criar filhos é você criar seres humanos. É você produzir neles caráter, moral, ética, princípios. Ensiná-los os valores, principalmente os valores do Deus Todo-Poderoso, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Ensiná-los a palavra, ensiná-los a conhecer a Cristo. Isso também não apenas em casa, na família, no lar, com os filhos, mas ensiná-los a ter compromisso com Deus e mostrar Jesus dando fruto, mostrar Cristo dando fruto. Levar pecadores aos pés de Jesus para que eles reconheçam Jesus como Senhor absoluto, Senhor e Salvador. Não julgando o pecador, mas levando-os a conhecer o meio de salvação, o caminho da salvação, a verdade para a salvação, Jesus Cristo.
sendo operados e operosos, sendo capacitados, sendo bênção e sendo abençoados pelo poder do Espírito Santo, que nos capacita a fazer tudo isso, através dos dons, através da pregação da palavra, através do testemunho de vida, através de mostrar Jesus, através da Bíblia que já está revelada, que é a revelação do próprio Espírito Santo de Deus. Olha que bênção. Às vezes perdemos tanto tempo julgando. Imagine se aquela árvore que eu falei aqui inicialmente ficasse só julgando, olhando os frutos dela caindo por aquelas calçadas, calçamentos, pela ciclovia, pela rodovia, e julgasse dizendo assim, não vou dar mais frutos. Porque olha só, minhas sementes estão caindo em lugares que nunca vão produzir frutos. Deus pode trazer um pássaro e comer uma sementinha daquela. E ele então pode voando, passar num local longínquo. E através das suas fezes, quando ele defecar, aquela semente cai sobre a terra. E ali vai produzir uma outra grandiosa e majestosa árvore. A árvore não tem condição de julgar se isso vai acontecer. Nós não sabemos aonde os nossos frutos podem produzir. Nós não sabemos a que distância Deus pode usar as nossas pregações, o nosso testemunho. Nós não sabemos aonde a semente do Evangelho pode chegar através das nossas vidas. O que compete a nós não é julgar, é dar frutos. É produzir sementes, principalmente frutos dignos de arrependimento nas nossas vidas, dando testemunho. Principalmente frutos dignos de arrependimento para que levemos outras pessoas a olhar para nós e tentar entender e criar neles uma curiosidade, um desejo de querer saber por que você vive assim. Por que você se comporta assim? Por que você fala assim? Por que você cria os seus filhos assim? Por que você trata a sua esposa assim? Por que você vive assim como casal? Por que você trabalha dessa forma? Por que você paga as suas contas desse jeito? Por que você tem essa alegria que ninguém te rouba? As coisas estão ruins, estamos no meio de uma pandemia mundial do coronavírus e você não perde o sorriso, não perde a alegria, não perde o contentamento. O que você tem que o mundo não tem? E você vai dizer, eu tenho Jesus. Só isso. Eu tenho Jesus, a razão da minha alegria. Jesus é o meu Salvador, é a razão do meu viver. Jesus é tudo para mim. Essa é a natureza reveladora de Deus, Jesus. E às vezes nós perdemos tanto tempo julgando. Nós perdemos tanto tempo, sabe, criando dificuldades, criando embaraços, sabe, nos degladiando como seres humanos, enquanto nós temos tantas oportunidades de testemunhar alegria, de testemunhar satisfação, contentamento. Quanto que nós estamos precisando nos nossos dias viver contentamento, contente e feliz com toda e qualquer situação. Mesmo que a gente esteja vivendo um caos, Jesus é alegria. Jesus responde às nossas adversidades, é no meio das adversidades. Jesus nos dá vitória em meio às lutas, mas é em meio às lutas. Jesus nos traz alegria em meio à tristeza, mas é em meio à tristeza. Jesus nos traz resposta em meio às dúvidas, mas é em meio às dúvidas. Deus está presente para o homem. Deus está presente sobre a face da terra. O Espírito Santo de Deus está presente sobre a sua igreja, sobre nós, o povo de Deus. Então vamos fazer diferença, vamos viver diferente, vamos caminhar de forma diferente, vamos falar de forma diferente, vamos agir de forma diferente, vamos sorrir, vamos nos alegrar, vamos contemplar a glória de Deus. Porque aqueles que não glorificam a Deus, aqueles que trocam a glória de Deus pela glória humana, eles são entregues às suas paixões infames. Depois você leia com calma, com essa visão, com essa análise, o restante de Romanos capítulo 1, a partir do verso 4. O que Deus faz com aqueles que não o reconhecem como Deus? Deus entrega tais homens à sua imundície, ao ponto desses homens cometerem atrocidades.
Eu espero que você não seja esse homem, ou essa mulher, ou esse ser humano, que Deus o entregará às desgraças dessa vida. Mas que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe, te guarde, te proteja, te capacite, te dê toda a condição para que, através do Espírito Santo, você produza frutos. Frutos. E não questione onde estão caindo as sementes desse fruto. Parábola do semeador. Falamos aqui recentemente sobre isso. Algumas sementes vão cair à beira do caminho. Outras vão cair no meio do terreno rochoso. Outras vão cair em meio ao espinheiro. Mas vão cair sementes sobre a terra boa. E vão produzir frutos. A 30, a 60 e 100 por um. Mas lembre-se, esses frutos não são seus, não são meus. São frutos do Espírito Santo através de nós. Nós somos apenas a árvore. Os frutos são produzidos em nós através de Deus. Por isso a árvore não pode julgar se quer ou não quer dar fruto. Por isso que a árvore não pode resolver ou determinar se ela pode ou não dar fruto. Deus determinou ela para ser árvore e produzir frutos todos os anos. Deus nos determinou para serem seres humanos e produzir frutos para a sua glória. Não para julgar se está certo ou está errado. É para fazer a vontade de Deus. Portanto, a natureza de Deus revelada é a nós dada através do conhecimento da sua palavra. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua casa, a sua família, abençoe a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, Presbitério de Volta Redonda, Segunda Igreja Presbiteriana, com todas as nossas congregações. Eu quero orar com você e assim encerrando esse momento da nossa meditação. Pai Santo, aplica no nosso coração, nós te pedimos através do teu Espírito Santo essa palavra, para que nós possamos, ó Deus, compreender o propósito de dar frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos de salvação, frutos através dos dons pelos quais o Senhor nos capacitou, para que nós sejamos instrumentos nas tuas mãos, frutos de arrependimento, frutos de caridade, em amor, em comunhão, em solidariedade, e frutos que levem pecadores que estão caminhando a passos largos para a perdição, para a tua presença, para conhecer Jesus, para ter Jesus como único e suficiente Salvador. E toda a glória desses frutos sejam dadas a ti, ó Deus. Espírito Santo, capacita-nos, envolve-nos, derrama sobre nós porção dobrada do teu poder, a Igreja do Senhor, para que nesse momento dessa pandemia nós possamos ser instrumento nas tuas mãos, possamos ser usados pelo Senhor, capacitados, envolvidos de tal maneira, para que produzamos frutos, para que haja a produção de uma grande colheita, de uma grande safra nesse tempo glorioso que o Senhor tem nos dado. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa o povo do Senhor espalhado pela face da terra. De forma muito especial, peço a bênção do Senhor sobre os irmãos que estão aqui nos acompanhando nesta transmissão. Suas vidas, suas casas, seus lares, as suas famílias, os seus familiares, e que de forma muito especial eles produzam frutos, e que o Senhor esteja abençoando essa transmissão, porque não sabemos onde ela vai chegar, mas aonde ela chegar, o teu Espírito Santo a use como poder de transformação para produzir frutos. Assim seja, Senhor, que nós, através desse ato que aqui estamos reunidos, mesmo de forma virtual, online, nós possamos viver a contemplação da tua glória, reconhecer a expressão exata do teu ter, do seu ser, reconhecer os teus atributos desde que o mundo foi criado, reconhecer o teu poder e a natureza divina do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, e venhamos a glorificá-lo, a exaltá-lo, a adorá-lo como Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. É a nossa oração que fazemos, ó Deus, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que realmente nossa irmã Georgina, Deus tenha misericórdia de nós em Cristo Jesus. Um abraço para a nossa irmã Ceil, para o nosso irmão Sérgio Coutinho e também
para o nosso irmão Elton. E os demais que aqui falamos, os que não falamos o nome, Deus abençoe a sua vida. Se Deus assim permitir, domingo estaremos nas congregações, tem programação especial para os irmãos acima de 60 anos e os irmãos dentro da idade do decreto aí da Prefeitura de Volta Redonda, entre 11 e 60 anos. Qualquer dúvida pode me falar, me procurar, que a gente informa aí sobre as programações, como estão acontecendo. Está sendo também colocado aí nas nossas comunicações. Oração. Tem algum motivo de oração, irmão? Pode mandar aí, pode escrever aí, mesmo depois que terminar aqui a transmissão, você pode colocar aí o seu pedido, o seu motivo de oração. Eu sempre tenho me comprometido a orar pelos pedidos que têm sido feitos. Deus abençoe a sua vida. Até semana que vem, se Deus assim permitir.